Eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada em 2 Samuel, capítulo 11. De 1 a 5. Diz o texto sagrado. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu, à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram: porventura, não é esta Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E, entrando ela a ele, se deitou com ela. E já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para a sua casa. E a mulher concebeu e enviou e fê-lo saber a Davi, e disse: pejada estou. Até aí. Que Deus nos abençoe, que o Senhor fale ao teu coração nesta noite. O título da nossa reflexão é Zona de Perigo. Pare. Eu gostaria de pedir que fossem acendidas as luzes aqui do templo. Irmãos, eu posso dizer com toda segurança, com toda certeza, que caminhar com Deus é uma coisa muito prazerosa. Caminhar com o Senhor, ela traz para nós segurança, traz para nós consolo, traz para nós paz. Então, os benefícios de nós caminharmos com o Senhor são inúmeros. Mas, além dos benefícios, caminhar com o Senhor é coisa séria. É muito sério caminhar com o Senhor. A gente precisa, por isso, de atenção espiritual. A gente precisa de percepção espiritual, sensibilidade. A gente precisa de obediência. A gente precisa de oração, dedicação de uma vida em oração e comprometimento total. Então, a gente não pode olhar ou viver um relacionamento com o Senhor apenas desejando os bônus de um relacionamento com Deus. Mas caminhar com o Senhor exige de cada um de nós o ônus de seguir a sua palavra, as suas orientações. Qualquer vacilo que nós cometemos na nossa vida espiritual, nós damos passos para entrarmos na zona de risco. E o resultado, quando nós entramos nessa zona de risco, quando o fato real se consuma, certamente trará para a vida daquela pessoa consequências inimagináveis, prejuízos sérios na história da sua vida. Por isso, nós, como cristãos, devemos
priorizar atenção na nossa caminhada. Atenção no que nós fazemos. Atenção no que nós estamos ouvindo. Atenção nas propostas que surgem na nossa vida. Atenção em relação aos desejos da nossa carne, né? Atenção às propostas do mundo. Nós precisamos estar com uma percepção bem afinada com o Espírito Santo de Deus, com a palavra de Deus, para que a gente não entre nessa zona de perigo, ou melhor, que a gente pare. Hoje eu estava a refletir e me veio essa frase: é melhor fugir do pecado do que correr para ele. É melhor a gente ter atenção, é melhor a gente ter resistência, firmeza, e correr daquilo que nos leva a uma zona de risco e, por consequência, de prejuízos, do que ficarmos desejosos de pagar um preço por causa dos nossos erros, por causa das nossas falhas, das nossas tentações. A Bíblia Sagrada ela é muito interessante, porque ela fala o lado bom e o lado ruim do coração humano. Ela fala o lado bom de muitos personagens bíblicos, mas ela também fala o lado ruim existente no coração de muitos personagens bíblicos. Ela não esconde. E a Bíblia Sagrada nos mostra homens citados na Bíblia Sagrada que não tiveram a devida atenção, tomaram decisões erradas, ou seja, entraram nessa zona de perigo, não pararam e, por consequência, pagaram preços. Darei alguns poucos exemplos aqui. Nós temos Sansão, um nazireu separado por Deus com um propósito na sua vida. Nós temos o próprio Saul, ungido, o primeiro rei de Israel. Saul, ele entrou numa zona de perigo e caiu. Salomão entrou numa zona de perigo e caiu. Nós temos o grande profeta Samuel, que na sua velhice começou a vacilar, entrou numa zona de risco e caiu. Nós temos o próprio Davi, o qual nós pensaremos há pouco sobre essa situação da vida dele. Quando nós pegamos a advertência bíblica, que está lançada em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12 e 13, abra sua Bíblia, diz: portanto, aquele que pensa estar de pé, é melhor ter cuidado para o que não cair. Preste bem atenção. Portanto, aquele que pensa estar de pé, é melhor ter cuidado para não cair. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não tenham força para suportar. A palavra do Senhor nos traz essa advertência. Nós vivemos num tempo que basta termos bom senso, analisarmos o que é que está acontecendo neste mundo, havendo um descontrole geral em todas as áreas. Nunca se teve um tempo de tanto desajuste em uma sociedade global como nós estamos vivendo hoje. Mas nós, conhecedores da palavra do Senhor, precisamos tirar lições disso, estarmos assim atentos à nossa vida. Eu costumo dizer o seguinte, que nós estamos vivendo num tempo que não podemos nos dar o luxo de fazer coisas erradas. Não. Nós temos que fazer tudo
com o objetivo de dar certo. Tudo que eu estiver na minha vida para fazer, eu tenho que fazer, não é pensando hipoteticamente em dar certo. É planejando debaixo da palavra de Deus para as coisas aconteçam de uma forma certa. Sabemos que Deus tem o controle de todas as coisas, mas quando nós caminhamos no certo, a possibilidade de nós termos respostas certas, certamente é bem maior. Para que a gente evite, assim, prejuízos na nossa caminhada. O pastor Charles Spurgeon, um pregador batista de séculos atrás, ele usou uma expressão em um dos seus sermões, que ele, em relação a esse pensamento, né, cuidado para que não caia, ele usou a expressão orgulho da graça. A pessoa que está em pé na sua vida espiritual, ela vive no orgulho de sua vida espiritual, pensando que com base no seu conhecimento, na sua valoração pessoal, do equilíbrio e da sustentação da sua vida, não vai acontecer nada com ele. Isso se chama orgulho da graça. Posso citar como exemplo. Minha fé é muito grande. Não vou cair, eu não cairei. Tem gente que fala assim. Outros dizem, os que possuem fé fraca podem cair, mas eu não. Isso é realidade. E muitas vezes até julgamos quando uma pessoa cai, nós alcunhamos aquela situação e dizemos, caiu porque é fraco na fé. Outros dizem, meu amor é fervoroso, não há perigo jamais que eu me perca. E assim a gente vai vivendo nesse orgulho da graça que Deus, por sua graça, nos deu uma vida espiritual, sabendo que quem só pode sustentar a nossa vida é o próprio Senhor Jesus Cristo, não nós. Muita gente cai, muita gente que pensa estar em pé, ele está sustentado pelo seu orgulho, pelo seu conhecimento, pela sua sabedoria, mas está distante de estar firme naquilo que Deus quer para as nossas vidas, que é firmados na tua palavra. A minha vida, a vida de todos nós, não é tão robusta para nos colocar de pé. Quantas vezes você vacilou e você tropeçou e você caiu esses dias, esses últimos tempos? Quantas vezes? A gente só considera grandes tombos, que nós vamos à humilhação, que nós vamos à exposição pública, que nós somos enxovalhados na comunidade. Não. Quantas vezes nós caímos em situações aparentemente pequenas, que não causou tanta repercussão, porque nós entramos numa zona de perigo, vacilamos, não demos a devida atenção, porque a gente precisa entender que a nascente de uma vida espiritual é Cristo. Não tem outra fonte de sustentação da nossa vida que é Cristo. E quando nós falamos Cristo, é a palavra viva, são os ensinamentos, é o Espírito Santo, que é Cristo vivo habitando em nós. Quem nos sustenta são essas realidades. Como é que eu vou me considerar sustentado se eu não estou bebendo na fonte, se eu não estou vivendo essa fonte, se eu não estou praticando essa fonte no meu caminhar diário? Eu vivo um evangelho de superficialidade,
Eu vivo um evangelho dentro das minhas razões do que eu acho que é certo, do que eu acho que é errado, mas eu não tenho humildade de viver essa palavra do Senhor como o Senhor quer que vivamos. Nós temos aquela passagem das virgens que carregam as suas lamparinas e uma parte permaneceu com óleo e a outra, o óleo acabou. E quando o óleo acaba, só sai fumaça e só sai mau cheiro de fumaça queimada. Não sai o perfume de Cristo. Me lembro quando eu vivia na casa de minha avó e passava as férias, não tinha energia elétrica. E a gente ia para o quarto com o candeeiro. E olha que não tem muito tempo isso não. Alguém aqui já deve ter vivido isso numa roça. E o que acontece? Chegava à noite, o gás acabava e ele começava a queimar, sair daquela fumaça preta e aquele mau cheiro tóxico. E assim é a nossa vida. Quando a nossa lamparina não está cheia do Espírito Santo de Deus, a gente só faz fumaça. Poderia dizer, lata que só faz barulho. Lata que está cheia, não faz zoada. E aí a gente vai aprendendo com esses homens, com Salomão, Sansão, Saul, Samuel, Davi, que eles caíram. Eles entraram numa zona de risco, de perigo, caíram, não pararam, deixaram que a situação fosse avante. Por isso que a palavra de Deus, nesta noite, é nos orientar a fazermos uma análise da nossa vida, né? Como eu estou caminhando diante das situações que se estão apresentando ou já se apresentaram na minha caminhada e que eu vou ter que tomar uma decisão. Como eu posso enfrentar essa situação? Eu quero dizer que toda a zona de risco, quando nós caímos, quando nós tropeçamos, nós manchamos a nossa jornada com Deus. Nosso relacionamento com o Senhor fica enodoado, fica sujo. Nós machucamos o próximo. Quando nós caímos, nós nos machucamos. Quando nós caímos, entramos nessa zona de perigo, em vez de corrermos, mas enfrentamos e entramos e praticamos o que não devia. Consequências maiores também traz para a igreja do Senhor. Então, todas as atitudes nossas, nesse mundo, o qual nós somos chamados para viver de forma diferente, nós precisamos estar atentos às decisões que nós estamos tomando, às situações que estão se afigurando à nossa frente, não é? Para que a gente não entre numa zona de risco, onde nós deveríamos parar, dar passos para trás, e não entremos numa situação que certamente vai nos trazer consequências sérias para as nossas vidas. Davi, ele dentro desse texto, que eu creio que é muito conhecido dos irmãos, essa história de Davi, não precisa eu estar aqui esmiuçando o adultério que ele cometeu com a esposa de Urias. No capítulo 11, no versículo 1, o texto é bem claro, ele diz que aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém.
naquele tempo, tinha um tempo para ir à guerra. Você não entrava em guerra todo o tempo, porque as estradas eram precárias, ou tinha chuva demais, ou tinha frio, tinha neve, né? Não tinha uma estrutura de guerra. Tinha também que aproveitar esses tempos de chuva para fazer a plantação dedicada ao campo. Então, só saía para a guerra determinado período do ano, né? Então, chegou esse período de guerra, Davi levantou o seu exército, falou assim, agora vocês vão a guerra contra os assírios, já estão nessa guerra, aí estamos vencendo, mas a gente precisa derrotar também os amonitas. Então, ele levantou toda a sua estrutura de guerra, mandou ir a campo, e ele ficou aonde? Em Jerusalém. Ele ficou no palácio, né? O líder, que deveria estar à frente da batalha, ele não foi. Ele ficou em Jerusalém, como o texto diz. E aconteceu que ele, naquela letargia, o povo em guerra, ele usufruindo das benesses do palácio, do conforto do palácio, não é? Diz o texto que, e aconteceu a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito, estava dormindo de tarde, o povo na guerra e Davi dormindo lá, descansando no bem bom, né? E aí o que acontece? Ele vai caminhando, passa pela janela, vê a bonita Betseba do seu terraço, e ali ele perguntou quem é aquela mulher, ele foi informado, ele mandou trazê-la, e ali a possuiu, e aquela mulher engravidou. A gente percebe aqui dentro desse texto lições que poderiam ter sido evitadas por Davi na sua vida. Aquela zona de perigo que ele entrou, ele poderia ter parado. Se ele tivesse parado, não aconteceriam tantas situações desagradáveis e até morte, porque morreram 2 pessoas. Morreu Urias e morreu o filho dele com Betseba, por causa de um ato inconsequente de um homem que resolveu entrar numa zona de perigo. A exposição que ele estava para a tentação lançada pelo mundo sobre a vida dele. Não que a Betseba representasse a maldade, não. O desejo carnal existente no coração de Davi, que deu espaço ao adultério, o levou a entrar naquela zona de risco e trazer sérias consequências para sua vida. Por isso, irmãos, eu quero deixar para você aqui, quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito fala à igreja, ouça. Porque você passa todo o tempo por situações de riscos, pequenas ou grandes. A gente tem que ter cuidado. Conversei recentemente com uma pessoa, um comerciante cristão, sério, e ele vendeu algumas coisas em representação para outra pessoa, e essa pessoa, uma dívida assim de uns 15 mil reais, estava se negando a pagar. E o dono desses produtos falou assim, não, você que é meu representante, ele não pagou, você que vai pagar. Você dê seu jeito, porque eu quero meu dinheiro. Mas eu não tenho dinheiro. Mas é você que vai pagar. Qual foi a reação dele? Ele entrou no campo da animosidade, da zona de perigo, já estava juntando algumas pessoas para entrar na casa daquela pessoa, para invadir a casa e pegar tudo à força. E a sorte dele é que o Senhor botou ele no meu caminho
naquele dia. Eu falei, rapaz, você é doido. Você vai fazer justiça com suas próprias mãos? A consequência que você vai trazer para a sua vida, a consequência que você vai trazer para o reino de Deus, a consequência que você vai trazer para a sua família, para a sua igreja. Você está agindo de uma forma destemperada. Não é assim que se comporta. Vá a uma delegacia de polícia, registre uma queixa. Esse é o comportamento. Ore, acima de tudo, a Deus para trazer uma solução. Mas a pessoa queria ir para as vias das suas emoções, das suas razões pessoais. E muitas vezes a gente perde a nossa razão por causa da nossa reação. Davi, aqui, eu quero deixar para vocês 4 pontos para que a gente possa guardar no nosso coração e viver quando enfrentarmos qualquer momento que estivermos passando por zona de perigo. Primeira coisa, permanecer no lugar errado pode causar sérios problemas à nossa vida e à vida dos outros. O texto é bem claro. Davi, ao contrário de estar com seu povo, liderando uma guerra, liderando uma batalha, ele estava no lugar errado. Ele estava desenvolvendo uma letargia, um descanso, e deixou de assumir a responsabilidade que cabia a ele como um líder. A gente pensa aqui que lá em Jonas, capítulo 1, versículo 5, diz, parte B, então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para aliviarem-se do peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo deitado, dormia um sono profundo. Né? Ou seja, onde é que Jonas deveria estar? Cumprindo o chamado do Senhor profético de ir a Nínive pregar a palavra. Mas não, ele fugiu de um chamado, estava ali trazendo um risco para a sua vida, um risco para os marinheiros e levando talvez uma condenação a toda uma nação dos ninivitas que seria destruída caso aquela nação não ouvisse a mensagem do arrependimento. O Senhor, Ele nos chama, preste bem atenção, e Ele nos coloca numa posição como igreja. Nós caminhamos aqui numa batalha espiritual, numa luta espiritual de pregação do Evangelho. Nós somos chamados a sermos um luzeiro neste mundo, sermos sal. Temos que ir pregar o Evangelho, darmos testemunho de Cristo neste mundo, pagarmos um preço. Mas muitas vezes a gente deixa a responsabilidade de lado, não estamos no lugar onde deveríamos estar, estamos no nosso descanso, estamos no nosso prazer pessoal, estamos fugindo das nossas responsabilidades, e isso nos leva à zona de risco. Isso nos leva à zona de perigo. Por isso que a gente precisa parar e deixar de viver, vou usar essa expressão, complacência conosco, consigo mesmo, porque não é bom a gente ir além do limite do razoável. As coisas vão acontecer e você está para dar um passo para cair num precipício. Você vai cair no precipício? Você vai se lançar num precipício? Muitas situações que a gente se envolve, a gente não teve o cuidado de avaliar e podemos dar passos para cair em um precipício. Porque precipício, ele vem da raiz precipitado.
nós não buscamos o Senhor, nós não oramos, nós não racionalizamos uma questão, nós não vimos o certo, o errado, o prós e o contra, mas metemos a cara de qualquer jeito e caímos num precipício, porque nós não tivemos a atenção naquela zona de perigo. Nós vivemos o tempo todo. Preste bem atenção, a Bíblia diz que o diabo está em nosso derredor como um leão que ruge, querendo tragar. Essa é a ação do diabo sobre nossas vidas. E como é que a gente não vai despertar a atenção para as situações que estão do nosso lado? É fácil a gente pensar que o diabo ele quer entrar na sua vida. E precisamos pensar assim, com objetividade. Se você der brecha, ele vai entrar com situações na sua vida e vai fazer um estrago. E você vai pagar um preço por quê? Estava numa zona de perigo e resolveu pagar o preço para enfrentar determinadas situações, não é? Então, essa questão de que a gente pensa que pequenas ações pecaminosas existentes na nossa realidade de vida diária não vai trazer consequência? Irão trazer, sim. Por isso que a gente tem que estar atento. Davi vinha passando, num simples ato, ele olhou, e ao olhar, ele ficou preso. Aquele olhar de Davi passou a ter consequências seríssimas na sua vida. Tudo passa pelo ponto do que nós estamos dando atenção. Ele poderia ver aquilo como uma zona de risco. Assim, não, eu não vou avante nessa situação, não vou deixar minha mente ser contaminada. Mas não, ele oportunizou entrar numa zona de risco, não parou e pagou o preço pelas consequências do pecado. Quando a gente fala de pecado, a gente tem que ter muita atenção, porque tem muitos pecados que são intencionais. A gente quer que aquilo aconteça. Sabia disso? Tem coisa que a gente sabe que é pecado, mas que a gente deseja que aquilo aconteça. E talvez você já tenha passado por essa experiência, sentido essa experiência na sua caminhada espiritual, sabermos que é errado e fazemos. O salmista no Salmo 19, 13 diz: também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem, então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Nosso coração é enganoso, ele nos leva a fazer o que é errado. E a gente, pelo prazer da carne, pela tentação da nossa carne, a gente abre brecha e entra em zona de risco. A gente não para. Provérbios 16, 18 diz: o orgulho vem antes da destruição, e o espírito altivo antes da queda. Isso tudo é fruto do quê? Orgulho, do eu, do desejo do coração do homem. Gênesis 4, 7, ele fala uma coisa muito interessante. O seu desejo será contra ti. Vocês já viram isso na Bíblia? O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Gênesis 4, 7. Cabe a nós dominar tudo aquilo que não vem de Deus, tudo aquilo que é bandeja enganosa para nossa vida. Por isso, não devemos nos perder e trocar de posição. A posição que o Senhor colocou Davi foi estar à frente de uma nação, frente de uma batalha, frente de uma guerra. Qual foi a posição que o Senhor te colocou como igreja? Qual foi a posição que o Senhor lhe colocou como servo dele?
te tirou de uma lamação de pecado, te trouxe para um reino da maravilhosa luz, te deu uma noção do que era pecado, que talvez no passado você fosse ignorante. E hoje o Senhor nos dá isso tudo, todo entendimento. E a gente o que é que faz? Troca de posição. Sai da posição de santo que o Senhor nos colocou, de igreja que nós devemos viver, para viver trocando isso, para entrar numa zona de risco, uma zona de pecado e de destruição. Não troque do lugar onde Deus te colocou, onde Deus colocou a sua vida. Pondere isso todas as vezes, quando você estiver enfrentando situações que for colocar a sua vida espiritual em risco. Tudo na vida de Davi, daquelas consequências, partiu por causa da ociosidade. Ociosidade espiritual. Se Deus nos colocou e nos chamou, Ele nos chamou para servi-lo. A nossa vida só tem sentido quando nós estamos na guerra, quando nós estamos na batalha, quando nós estamos produzindo. A partir do momento que Davi entrou na ociosidade, o povo em guerra e ele lá sem fazer nada, abriu campo espiritual para que o diabo lançasse sementes na mente dele. Por isso, irmãos, não deixe de ter uma vida espiritual ativa, uma vida espiritual motivada pelo servir, uma vida espiritual que busca a presença de Deus o tempo todo o tempo, sem religiosidade, sem ativismo, mas por satisfação de crescer, amadurecer e desenvolver, né, de apresentar Cristo para o mundo através da sua vida. A nossa vida como cristão tem que ser essa dinâmica. Quando a gente abrir a nossa boca, sair mel da nossa boca, sair doçura da nossa boca, abençoando vidas com sabedoria, enfrentando toda e qualquer situação, porque aí nós estamos na dinâmica do serviço do Senhor. Mas quando a gente entra no campo dessa apatia, ou no campo da religiosidade, meus irmãos, se enganando, a gente começa a entrar no campo, nesse campo tão pertencioso, essa zona de perigo. Coloquei um destaque aqui. Estamos fora do combate na pregação do Evangelho. Isso representa o perigo de sinalizarmos para algo que nos prejudique. Toda vez que a gente foge desses parâmetros, de vivermos o Evangelho, a gente está sinalizando que nós vamos entrar em campo de risco, zona de risco, e certamente vai trazer prejuízo para as nossas vidas. Por isso, vida espiritual é vida de atenção, vida espiritual é vida de obediência, vida espiritual é vida de compromisso, é vida de oração, é vida de percepção, é vida de entendimento que nós somos comissionados e chamados pelo Senhor para vivermos esse Evangelho. Davi olhou um olhar indevido e, por consequência, desejou sentimento humano, carnal, e onde o diabo semeia, e aí a gente entra no campo da destruição. Eu penso aqui que alteração radical teve na vida de Davi, o quanto ele sofreu. Um rei passando pelo palácio e todos os seus súditos, todos os seus serviçais, comentando: Davi cometeu adultério com a mulher de Urias. Davi mandou criar uma situação para matar o Urias. Que vergonha, que vexame, não é? Que situação indigna para um rei. A gente sabe que lá na frente ele veio a se arrepender do que ele fez, ele se humilhou, vestiu pano de saco, mas não deixou de estar no registro da sua história, e até hoje, para que a gente tire lição, os erros cometidos por ele, a exposição cometida por Davi. Mateus 6, 23 diz: mas se seus olhos forem maus, todo o teu corpo está cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que grandes trevas são?
A gente tem que ter cuidado com a nossa vida espiritual. O que é que nós estamos vendo, vivendo, nos dedicando, para que a gente não viva no engano de dizer que somos verdadeiros cristãos, mas estamos caminhando em trevas. Indo para a finalização da nossa mensagem. Perspectivas perigosas. Nós, seres humanos, seja cristão ou não cristão, a gente está aqui caminhando sempre na perspectiva de um resultado. Sempre caminhando com algum projeto, sempre caminhando e enfrentando situações. Então, a gente tem que ter cuidado com a nossa imaginação. A nossa imaginação é muito fértil. E a gente muitas vezes rotula as coisas como de Deus, que não são de Deus. Mas na nossa aparência pensa que aquilo ali é tão bom que a gente fala assim, recebi uma bênção de Deus. E chega lá na frente e a gente tropeça. A gente paga um preço. Porque não teve o cuidado e entramos numa zona de risco. Tiago, em relação a isso, ele fala, Tiago 1,12, ele fala o seguinte: feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá a luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Por isso, irmãos, tudo passa aqui na nossa mente. Tudo passa aqui nas expectativas que a gente cria em relação a tirar proveito, a tirar vantagem, a achar que aquilo é bom, a achar que aquilo dali vai ser bênção na nossa vida. Não. Nós somos chamados pelo Senhor para viver um modelo de um evangelho que tenta se implementar de uma prosperidade, de um evangelho de bênção. Não. Vida cristã é chamado para vivermos o desafio de praticarmos a palavra de Deus, de pagarmos um preço para darmos respostas com as nossas vidas ao evangelho do Senhor. Muitas situações vão surgir nas nossas vidas. Todo o tempo. A primeira coisa que a gente para e pensa, glorifica o nome de Deus essa situação? Se não glorifica o nome de Deus, não avança. 2, eu tenho orado por essa situação? Se eu não tenho orado, não avança. Acaba com esse negócio de buscar revelamento. Não. Palavra de Deus é a resposta para nós em todas as situações. Palavra de Deus, quando você ora, quando você busca, quando você confia no Senhor, Ele vai falar ao seu coração. Deus sempre vai trazer isso para a nossa vida através da tua palavra, nos mostrando um caminho. Mas não adianta a gente querer desafiar Deus. Porque quando a gente desafia Deus, os limites que Deus, a gente vai para uma zona de risco. E por consequência, a gente vai cair. Como fala Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, quem está de pé, cuidado para que não caia. Nós não vivemos mais num tempo para perder tempo porque caímos. Nós precisamos andar firmes, constantes, perseverantes, com determinação, com propósito na caminhada espiritual. Seja você uma bênção e que Deus certamente irá abençoar a sua vida e atender o desejo que glorifica a Ele que está no seu coração. Não apenas o desejo que está no seu coração para a satisfação dos seus interesses carnais. Amém?
Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Deus, por esta ministração. Obrigado por tua palavra que ela tem a finalidade de nos orientar, em especial neste tempo de confusão que nós estamos vivendo neste mundo, tempo de muitas bandejas, muitas vozes, muitas tentações, e que muitas vezes nós, por não estarmos firmados na tua palavra, nos deixamos, ó Deus, levar e, por consequência, entrarmos numa zona de risco e, por consequência, cairmos, Senhor. Que o Senhor nos desperte a vivermos uma vida espiritual com sentido na tua palavra, e que nós não deixamos o nosso coração dominar a nossa caminhada, porque o nosso coração certamente nos engana. Nós precisamos entender a cada dia que devemos caminhar debaixo da tua palavra. Abençoa a tua igreja, abençoa os meus irmãos, abençoa eles no restante desta semana, os concede graça e descanso no Senhor. Obrigado por tudo e assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Dê um abraço em seu irmão e após a palavra da irmã Márcia, nosso culto está encerrado.